Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. O tema de hoje a gente vai falar sobre a história de Santos e também da Associação Comercial. O nosso convidado é uma pessoa muito conhecida aqui da região. Ele é jornalista, escritor, historiador e também diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sérgio Williams. Sérgio, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com os amigos da Associação Comercial, essa instituição tão importante da nossa cidade. A gente que agradece a sua vinda. Sérgio, a gente sabe do seu trabalho de divulgação e pesquisa, ele é muito importante e traz coisas muito interessantes aqui para a região. Queria que você falasse agora, com a pandemia, como é que está o trabalho do Instituto Histórico e Geográfico? Olha, pode até ser um absurdo que eu ia falar, mas a pandemia, de certa forma, essa restrição de abertura dos espaços, ela acabou contribuindo porque nós estamos numa toada diferente. O Instituto agora está se adaptando para se transformar no museu da cidade. Isso não é uma ideia nova, já é uma ideia que vem desde os anos 50. Em 1956, a então municipalidade, o prefeito da época, já havia assinado um termo de cooperação, de intenções com o Instituto Histórico para a criação do Museu da Cidade. Então nós estamos fazendo só algo que já está pensado desde muito tempo. Então, desde que eu assumi, em janeiro de 2020, e a pandemia começou ali já em março, né? A gente já estava realmente num trabalho de recuperação do nosso casarão, que é uma edificação de 1886, e começamos um processo lento, até por conta dos recursos, né, de transformação desse espaço, né, com troca de piso, na verdade, recuperação de piso, recuperação de luminárias, do telhado, parte do telhado, banheiro. E estamos também, desde lá, trabalhando na captação de recursos para fazer a grande obra, que é o restauro completo do imóvel e a compra dos equipamentos para a instalação do museu. Já contratamos equipe de expográfico, arquitetos, enfim. Não paramos um minuto, né? Desde esse ano passado, a gente tem avançado bastante, conseguimos aí muitos recursos de emendas parlamentares, participamos de editais do governo do estado e também ganhamos, ou seja, o trabalho lá está forte, firme e com foco em 2022, né? Até porque o nosso desejo e sonho é inaugurar o museu no dia 7 de setembro de 2022, quando comemoraremos o bicentenário da independência do Brasil. Está difícil, por conta das dificuldades da pandemia e tal, mas a gente ainda acredita que possamos fazer algo bastante bacana no sentido de abrir o museu para a sociedade. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Essa data de 7 de setembro, perdão, de 2022, é em razão do bicentenário, então, da independência? Sim. E tem outra programação? Vocês já estão vendo outras coisas? Não, na verdade, nosso foco hoje realmente é estruturar a edificação. Inclusive, nós estamos dotando a edificação de acessibilidade, ou seja, construindo o elevador, inclusive com emenda parlamentar da deputada Rosana Vale. Como outros deputados nos ajudaram, para não falar só o nome dela, claro. O Douglas Garcia, de São Paulo, o Kenny Mendes também nos remeteu recursos para compra de equipamentos, monitores, tablets, enfim, porque a ideia é que seja um museu tecnológico, né? Com uma expografia interativa, porque é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje as pessoas não querem só ver uma xícara, elas querem conversar com a xícara, elas querem interagir. Então, assim, xícara como exemplo, né? É muito importante que a gente tenha esse caminho, porque nós temos muitas histórias, né? Santos é uma região, é o núcleo da colonização, capitania de São Vicente, ou seja, desde 1532 para cá, o que nós mais temos são pioneirismos, vanguardismos, ou seja, muita história para contar, e a própria associação comercial faz parte também dessa história, porque ela é bastante presente nessa linha do tempo. Você falou até que o museu vai ser interativo. Você pode contar uma palhinha, o que vocês estão pretendendo para atrair visitantes? O que vai ser diferencial? O que vai ser atrativo? Nós temos duas grandes estrelas, né? Primeiro, nós temos uma sala dedicada à realidade virtual, né? Então, você vai entrar nessa sala e você vai ter experiências de realidade virtual. Por exemplo, nós já encomendamos duas, já tem uma terceira a caminho. Essas duas são, uma é uma imersão onde você vai colocar o óculos e você vai ser levado até o dia 22 de janeiro de 1532, você vai estar na Praia do Gonzaga. Interessante, olha. Você vai olhar no entorno, não vai ter nada, você vai ter mato, e você vai testemunhar as caravelas da frota do Pero Lopes de Souza, né, que trouxe o Martim Afonso de Souza para a Fundação de São Vicente. Então, você vai
testemunhar visualmente a chegada das caravelas, vai ouvir o som das gaivotas, do mar, você vai sentir até o vento nos cabelos, porque vai ter sensores de ventiladores, ou seja, é uma experiência realmente sensorial e completa. Uma outra experiência é você estar no dia 6 de setembro de 1822, véspera da independência do Brasil, porque quem estava aqui em Santos na véspera da independência? O príncipe regente Dom Pedro. Ele, quando proclamou a independência ali nas margens do Rio Ipiranga, ele estava voltando de Santos, né? Então, ele estava em Santos. Então, essa experiência, na realidade virtual, o visitante vai estar olhando o centro histórico da cidade, né, com seus casarões antigos, suas igrejas, e a determinado momento ele vai cruzar com a comitiva do Dom Pedro, ali presencial, claro que é em computação gráfica. Então são experiências bacanas que remetem um ensinamento da história, onde o visitante ele vai meio que fazer parte disso aí, né? Tem uma terceira que já está pronta, é só colocar no óculos, que é um mergulho virtual na Laje de Santos. Nossa, então você vai colocar o óculos, você vai estar dentro da água, né? E você vai poder ver toda a topografia debaixo d'água, da laje, ver as arraias jamantas, enfim, é toda aquela fauna marinha. Então é uma coisa interessante, porque quantas pessoas têm a oportunidade de mergulhar na laje? Muito poucas, né? De repente o mergulho virtual vai ser democrático, vai ser para todos. Então essa é a primeira sala. Nós temos uma outra sala que é de projeção mapeada, né? Eu falo muito que vai ser o nosso planetário, né? Embora ele não tenha a forma de planetário, mas é uma sala enorme, onde você vai ter filme em 360 graus. Ou seja, você vai estar no meio de uma cena, de um filme. E aí não é só história, porque o Instituto não é só histórico, ele é geográfico também. Então nós vamos trabalhar, por exemplo, a questão da formação dos planetas, né? Então vai ser uma experiência muito bacana para as pessoas, mas muita tecnologia, muita interação. A gente quer que o visitante entre no Instituto e saia de lá com uma gama de conhecimentos e muito divertimento, né? Porque hoje tem que ser prazeroso o ensino, não só da história, da geografia, mas de tudo, né? De todas as ciências. E com relação às exposições sazonais, eu digo isso porque uma pessoa foi conhecer o museu, já vi isso, já não tem nada de diferente. Vocês pensam em sempre atrair a pessoa? Muito isso, muito isso. Eu falo assim que a gente não quer, não desmerecendo o aquário, mas a gente não quer o efeito aquário, porque eu brinco muito, né? Você vai no aquário, você vê o peixinho 1, 2, o camarão, a tartaruga, o pinguim e o leão marinho. Daqui a um mês, mesma coisa. Daqui a um ano, a mesma coisa. Ou seja, chega um ponto que você não tem mais novidade. O nosso museu, ele vai ter uma parte, obviamente, fixa, que vai contar, vai trazer a narrativa da história, desde os idos da pré-história, né? Vamos falar do Homem de Sambaqui, vamos falar, por exemplo, das camadas geológicas da Serra do Mar, que está entre as camadas mais antigas do planeta, vamos falar de todo esse período da fauna e a flora pré-histórica. Depois a gente entra no período pré-colonial, com as primeiras etnias indígenas, depois avança para a colonização, Brás Cubas, Fundo da Vila, Santa Casa, Porto de Santos, e vai aquela linha do tempo, e você chega até os dias de hoje. E no final dessa parte fixa, nós trazemos uma reflexão da Santos do Amanhã. Como será Santos do Amanhã? Inclusive, eu estava com a equipe que está tratando dessa parte de interação. A gente quer ter um dispositivo de que você, o visitante, ele vai ter uma mesa digital, né? Onde ele vai montar a cidade de Santos que ele imagina do futuro, a cidade dos Jetsons, né? Eu falo que é um Sin City, é tipo um Sin City. Então você vai pegar assim, vou colocar uma ponte Santos-Guarujá, eu vou colocar... Finalmente a ponte. Finalmente a ponte, aí o visitante vai poder fazer a ponte de verdade. Vai ter, eu quero fazer aqui um prédio para pouso de carros voadores, né? Porque já é uma realidade. Enfim, é legal porque traz reflexão, ele envolve as pessoas na ideia do passado, do presente e até do futuro. E depois, pegando o que você falou, nós vamos ter uma área muito dedicada a exposições temáticas, que é aquilo que vai atrair o visitante sempre para o local. Então nós vamos ter um mês, por exemplo, dedicado a Santos na Revolução de 32. Então todo o museu vai estar customizado nisso. Então lá fora você vai ter carros blindados, os monitores vão estar vestidos como soldados da Revolução, você vai ter o cinema, a parte de filme vai ser todo em volta da Revolução, com as músicas da época. Ou seja, você vai imergir num período. Até o bistrô que nós vamos construir também junto ao museu, ele vai ter customizado a bebida, você vai beber num cantil do Revolucionário, você vai comer um feijão tropeiro, ou seja, tematizado. Daqui a um mês a gente faz Santos nos anos 70. Então o monitor vestido dos anos 70, lá fora carro dos anos 70, lá dentro música dos anos 70. Ou seja, a gente quer tornar não só um espaço dedicado à história, mas um espaço que traga
entretenimento mesclado com cultura. É essa a ideia do museu. É que a gente fala a palavra museu, as pessoas têm aquela ideia... Coisa antiga, velha, cheirando a mofo. Não. O museu ele é um lugar vivo, pujante, pulsante. E é isso que a gente quer, que os santistas se apropriem desse espaço, que aprendam com esse espaço, né? Que é de todos nós. E a nossa história é nossa. Né? Todos nós temos uma história para contar, dos nossos pais, nossos avós, bisavós, dos nossos antepassados, enfim. E tudo isso nós vamos compartilhar naquele espaço que vai ser um espaço único na cidade e que espero que seja um exemplo para o Brasil. Sérgio, a gente estourou já o nosso primeiro tempo. Eu vou pedir para você responder no próximo bloco. Quem quiser colaborar, que eu sei que você está captando recursos, né? Então, no próximo bloco a gente volta. Até já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o Sérgio Williams. Ele é escritor, historiador, jornalista e também diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. A gente estava falando da questão do museu, né, que vocês estão querendo inaugurar dia 7 de setembro de 2022. E você, antes da gente começar o programa, você está falando da captação de recursos, que está difícil, né? Como pessoas jurídicas e físicas podem colaborar com o museu? Então, nós temos algumas campanhas. Nós iniciamos em 7 de setembro do ano passado uma campanha Vamos Juntos Contar a Nossa História. Esse é o mote da campanha, onde a gente lançou inclusive um baralho que conta a história de Santos. É um mecanismo lúdico, né, de tratar essa temática. Né? A gente chegou a vender, fez uma campanha, mas infelizmente a gente não conseguiu ter um alcance, porque assim, as pessoas gostam da temática, as pessoas compartilham, curtem, mas infelizmente as pessoas acabam não se envolvendo do ponto de vista financeiro. Até porque tem muita gente que tem a ideia de que o Instituto é público e não é, de que o Instituto recebe, sei lá, dinheiro da prefeitura numa quantidade que seja enorme. Não é verdade. Nós recebemos uma subvenção de R$3.000 há 17 anos, quase 18 anos. Então, assim, mal dá para pagar as contas. Nós temos associados, temos o estacionamento. Aliás, é uma forma das pessoas até ajudarem, quando vierem para aqui para o Supercentro, para essa região, use o estacionamento do Instituto, que estarão ajudando o Instituto também. E o Instituto recebe aí algumas doações de empresários. Nós temos alguns empresários, se você me permitir até que me falar, a Engeterpa, a Engeplus, a Tegrão, o Vinícius Pina da Tegrão está sendo um baita no parceiro. O Grupo Santa Cecília nos ajudou, o Pierotti, assim, muita gente, o Dr. Manuel Guino, advogado, muitas pessoas têm realmente colaborado. A Five Star do Taboada, que é vice-presidente da Associação Comercial, também nos ajudou. Nós estamos fazendo um vitral lindíssimo. Então é uma forma de nos procurar e ver de que forma essa ajuda pode acontecer. Não existe um mecanismo específico para isso. Nós estamos correndo muito atrás de recursos de ordem federal, por exemplo, através de emendas parlamentares do Estado, convênios, participando de editais. Nós participamos no ano passado de 2 editais do governo do Estado, ganhamos um de 100 mil e outro de 50 mil, o de 50 para fazer o banheiro acessível, o de 100 mil para equipamento. Nós estamos correndo, nós estamos agora tentando fazer um planejamento para apresentar para o Ministério Público, né, a reforma do casarão, porque o nosso casarão é um bem tombado pelo patrimônio histórico, ou seja, ele é um bem da sociedade, é um patrimônio cultural da cidade de Santos. O Instituto Histórico, apesar de ser uma entidade privada, ele é uma entidade privada de interesses públicos, né? Então, no seu estatuto está ali um dispositivo dizendo que se o Instituto findar a existência dele, todos os bens do Instituto passam para o município, ou seja, é um bem público, é um bem da cidade. Então, nós estamos aptos a receber recursos também do Ministério Público, a exemplo do que a município utiliza para fazer reformas de espaços tombados, etc. e tal. Então nós estamos nessa toada. Tanto pessoa física como jurídica pode colaborar não só com o Instituto, mas também com o projeto Memória Santista, né? Que é fácil acessar, é www.memoriasantista.com.br. Ali tem uma aba de como apoiar e ali explica as formas de apoio através de Pix, através da campanha no Apoia-se, enfim. Forma de apoiar tem um monte, né? O importante é que as pessoas participem, né? E nós estamos envolvendo aí toda a sociedade com as nossas ferramentas, com o nosso conhecimento, porque realmente é o que eu falo, as pessoas gostam muito quando a gente compartilha as histórias, porque muita gente nem imagina que tem certas histórias que aconteceram em Santos. E já tem o valor aproximado dessa obra? Quanto vocês precisam arrecadar? Olha, o casarão do Instituto não é uma edificação muito forte, ele é uma edificação feita de pedra e massa, de taipa, de cal, né?
Então, ele não está no estado sofrível, ele está assim, precisando de um tapa. O tombado, até para quem não sabe, você não tem que preservar o de fora, o dentro... Não, ele é tombado como um todo. Como um né? todo, tá. Ele é um patrimônio histórico tombado pelo Condepasa, é na esfera municipal. Certo. Mas, por exemplo, nós estamos recebendo recursos de emenda federal para fazer a acessibilidade, o elevador. Quem está fiscalizando essa obra é o IPHAN, que é o órgão federal de tombamento de patrimônio histórico. Ou seja, a gente respeita muito o casarão, o patrimônio, então a gente sempre observa todos os regulamentos, todas as questões técnicas, né, que tem que ser observadas, mas a gente precisa realmente adaptar a edificação para o museu, né? E muita gente questiona, mas poxa, o casarão do Instituto é pequeno, não é uma coisa grande, mas aí que está o pulo do gato. Imagine o Escolástica Rosa se fosse museu. Ia ser uma fortuna manter, porque climatização, limpeza, manutenção. Então, às vezes, você achar que o espaço museográfico tem que ser muito grande, é bonito, é bacana, mas ele também é complexo do ponto de vista da sua manutenção. O Instituto, ele é mais modesto, mas contar histórias através de tecnologia, você não precisa de espaços enormes, né? E o fluxo também não é enorme. Então, acho que a gente está na medida certa, até porque o Instituto, com esse tamanho, com essa tecnologia, ele se torna autossustentável. Até porque o município de Santos tem uma quase que obrigação, até porque em 56 foi feito esse acordo do Museu da Cidade ser no Instituto, e a atual administração assumiu o compromisso no plano de governo de estabelecer um convênio com o Instituto para ajudar o Instituto nesse museu. Você estava falando até da localização, né? Que ele está numa ótima localização. Mas houve a ideia de levar ao Centro Histórico de Santos, que eu acho que seria uma maneira de atrair mais pessoas. Não deu certo? O que aconteceu? Então, essa coisa de lutar por museus da cidade é muito antiga, né? Ninguém está, desde o início do século passado que já se discutia isso. Há mais ou menos uns 8 anos, eu que faço parte desse grupo que sonha com o Museu da Cidade, que é importante, não é um sonho só nosso, é um sonho coletivo, a gente viu a Cadeia Velha como uma possibilidade de ser o Museu da Cidade. Está em frente à rodoviária, é um espaço grande, é um espaço emblemático de Santos, né? Infelizmente, isso acabou não acontecendo, embora o governo do estado tenha feito o planejamento da Cadeia Velha se tornar museu, mas aí os grupos teatrais da cidade, ali do centro, que já utilizavam a cadeia como oficina Pagu, eles não aceitaram essa possibilidade de museu, fizeram até uma campanha contrária a isso, picharam lá, não queremos mais um museu na cidade, até porque tinha uma ideia equivocada de que museu não é uma coisa interessante, por causa de exemplos ruins, né, infelizmente. E a gente acabou, por conta de ser um espaço governamental, a gente acabou desistindo da ideia. Pensamos até num outro espaço público, mas infelizmente tudo que é público é muito complicado, então nós optamos em fazer do Instituto, que é um espaço privado, que é uma instituição focada na história, na ciência, ou seja, tem todos os elementos, só que ele não está no centro histórico. O centro histórico não adianta só ter um museu. Nós temos lá o Museu Pelé, o Museu do Café, o Museu do Saneamento. A questão do centro histórico é muito mais ampla em relação à sua revitalização. Não é um museu a mais que vai mudar. Claro, ajudaria, mas lá precisa realmente de um processo muito mais amplo de urbanização, de dotar o centro histórico de uma função diferente. E eu acho que o nosso museu aqui na região aqui do Boqueirão, eu acho que ele é muito salutar, porque é uma região muito adensada, tem universidades perto, na Conselheiro Nebias, que é um eixo viário importantíssimo, onde passa muitas linhas de ônibus, enfim. E nós queremos trazer as pessoas, né? De repente até criando linhas específicas para o museu, ou ter um serviço de buscar as pessoas, enfim, são ideias do futuro, né? Mas eu acho que tá no bom caminho, que o Museu da Cidade seja aqui no Boqueirão, no Instituto Social Geográfico. Não, a localização é ótima. E até vou te perguntar, mas você vai me responder no próximo bloco, porque eu já vi que estouramos o segundo bloco também. Vai ser cobrado ingresso? Mas você me responde já. Tá bom. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o historiador, escritor e jornalista Sérgio Williams. Sérgio, no último bloco te perguntei se vocês já estão pensando, ou melhor, o museu vai ser cobrado ingresso ou não? Olha, a ideia é que, a minha ideia particular é de não cobrar, democratizar o acesso. Mas assim, a ideia também é que o museu seja autossustentável. Então nós vamos sim ter cobrança de ingresso, mas vamos ter uma política de democratização sem ingresso para as pessoas com situação de vulnerabilidade. Porque se a ideia nossa é democratizar o acesso, é compartilhar esse conhecimento todo, é óbvio que a gente não vai
criar um apartheid nessa situação. Então nós vamos ter, sim, dias abertos para as pessoas, para a população, para as comunidades, porque eu acho que é o nosso papel. A questão do ingresso vai ser um ingresso mais simbólico para uma manutenção mínima, porque nós não queremos depender disso. Nós vamos ter o estacionamento, nós vamos ter o bistrô, nós vamos ter o convênio com a prefeitura, nós vamos ter, os associados continuarão pagando, ou seja, várias fontes de renda e principalmente projetos junto a editais de governo para trazer essas exposições sazonais, ou seja, nós não podemos nos acomodar, porque o ingresso é aquela coisa, acomoda, então nós queremos buscar recursos de outras naturezas até para subvencionar essa ida das pessoas ao museu e fazer com que elas possam realmente fazer uso daquele espaço de uma forma alegre, tranquila e sem nenhum problema. Mas, de fato, se houver ingresso, isso ainda não está completamente decidido, mas a minha defesa é de que não houvesse, mas se houver, vai ser uma coisa mais simbólica do que realmente um peso, por exemplo, que nem subir no Monte Serrate, que custa R$30, né, por pessoa. Se for uma cobrança, vai ser de R$5, R$2, alguma coisa assim, mais para pagar coisas pequenas. E Sérgio, eu queria que você falasse um pouco agora para o telespectador a história da Associação Comercial, que eu sei que você estudou. Ano passado, em dezembro, a gente completou 150 anos, você foi entrevistado para falar da importância mesmo, né? Várias coisas começaram a partir da Associação Comercial de Santos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a nossa história para o telespectador. É uma história de 150 anos, né, como você disse. A Associação Comercial, ela sempre ocupou um papel importantíssimo na história da cidade, porque Santos é uma cidade comercial, né? Santos se desenvolveu principalmente a partir do café, ali no século XIX, no primeiro quartel do século XIX, quando o café começou a ganhar corpo e foi aterrado lá de Cubatão a Santos, porque muita gente não sabe, mas em 1826 foi encerrado o aterro que vinha da Serra do Mar até Santos, ou seja, antes disso, só chegava a Santos de barco. Você chegava até o Porto Geral de Cubatão, pegava um barco para vir para Santos, você não vinha direto. Então não existia a ligação seca Cubatão-Santos. Isso aconteceu a partir de 1826 e com esse aterrado explodiu a questão do transporte de mercadorias para o porto. E com a chegada da ferrovia em 1867, então isso foi para a estratosfera. E Santos se solidificou como uma cidade comercial muito forte e precisava de uma entidade que conduzisse esse processo, principalmente um processo de desenvolvimento da cidade. A Associação Comercial tem um papel preponderante na questão do desenvolvimento de Santos, enquanto uma cidade urbana, enquanto uma cidade pujante comercial e também nas questões até culturais. Por exemplo, o Teatro Guarani foi construído com dinheiro dos grandes comerciantes que eram membros da Associação Comercial. E a Associação Comercial chegou a ser tão importante na cidade que em determinado momento, em 1895, não existia a figura do prefeito, era intendente municipal, a população estava desgostosa com o cargo de intendente e ele foi retirado pelo governador de São Paulo, na época, e ficou sem ninguém no cargo. Então a população pediu para que a Associação Comercial conduzisse os rumos da cidade, ou seja, administrasse a cidade enquanto não tivesse um novo gestor. Então a associação tem realmente um papel importante. As grandes figuras do Brasil, desde a época do Império, Dom Pedro II, todas as vezes, as 5 vezes que ele veio a Santos, as 5 vezes ele foi à Associação Comercial, a Princesa Isabel, os presidentes da República, enfim, é uma instituição que nos dá orgulho, nós temos que ter orgulho, é uma instituição que tem um papel importante nessa questão da normatização e hoje em dia ela não está só, que a gente fala de associação comercial, fala muito de café, mas hoje ela está mais plural, né? Ela tem empresários do setor de construção, de outros segmentos de atividades, então é muito importante que uma instituição como essa, que tem aí na cidade, esteja presente, tenha programa de televisão e está sempre presente na nossa vida. E realmente é uma história maravilhosa, que não dá para contar em poucos minutos, sim, né? Sim. Então, assim, mas que dá para pontuar o papel importante. Eu até brinquei com o Mauro, né, que eu falei que o cargo de presidente da Associação Comercial, ele tem um peso quase equivalente do prefeito e do provedor da Santa Casa, né, porque a Santa Casa também é uma instituição importante. Eu acho que são cargos que estão aí na equivalência do tamanho e da importância que eles têm para a cidade de Santos. Você falou muito da questão cultural, né? A gente
temos dois quadros bem importantes de Benedito Calixto, que foi presente do primeiro presidente Sim. da Associação Comercial, Nicolau Vergueiro. Sim. Queria que você falasse um pouquinho como foi esse presente, que eu sei que você estudou essa história também, o que retrata os quadros. O Calixto, naquela época, ele fazia pintura de muro, ele era um grafiteiro, a gente brinca, né? Ele fazia anúncios, né? E ele é um cara que tinha uma baita de um potencial. E o presidente da Associação Comercial resolveu bancar os estudos deles em Paris, né, do Calixto. E o Calixto, e até em retribuição, em gratidão, ele fez esses quadros, doou lá para o dono, deu de presente para o Vergueiro, e o Vergueiro, que era o primeiro presidente da Associação Comercial, deixou na Associação Comercial. E o Calixto, inclusive, pintou um painel muito bonito no Teatro Guarani, que infelizmente se perdeu quando o Guarani pegou fogo, enfim, ruiu tudo, se perdeu esse desenho. Mas a relação do Calixto com a Associação Comercial era essa, era através do Vergueiro, né, que realmente viu nele um potencial como artista e bancou os estudos deles em Paris. A gente precisa de mais vergueiros nessa cidade, né, que enxergue no nosso Instituto Histórico também um potencial educativo, cultural e que possam agregar valor aí os empresários, aliás, vou aproveitar esse canal, os empresários da Associação Comercial que puderem aí se somar a esse esforço, porque é um esforço coletivo. Vamos viabilizar o nosso Museu Histórico de Santos, né? Nós temos muitos caminhos a percorrer e se todos nós estivermos unidos, com certeza a gente daqui a um tempo vai poder proporcionar à cidade um equipamento único, um equipamento moderno, um equipamento realmente que vai trazer tanto orgulho para as pessoas como a história da Associação Comercial. Estamos aqui na torcida, espero que as pessoas, né, os empresários aqui da região colaborem, né? Fica aqui o nosso pedido, né, Sérgio? Eu deixo um espaço para as suas considerações finais. É isso, acho que o que nós fazemos aí é uma missão que a gente adotou já há muitos anos. Eu faço com o maior prazer do mundo. É muito difícil porque, infelizmente, a gente não tem um reconhecimento do ponto de vista financeiro, né? Mas tudo bem, faz parte, a gente tem que realmente batalhar para isso. E agradecer o espaço para poder falar sobre o museu, sobre o Instituto Histórico, uma instituição que nasceu em 1938, né? Ou seja, tem mais de 80 anos de existência nessa batalha para a preservação e a difusão das nossas memórias. Porque o que nós somos sem as nossas memórias? Nada, né? Nós não somos nada sem as nossas memórias. Então, uma sociedade sem a sua memória é uma sociedade vazia. Então, vamos batalhar, vamos trabalhar por isso e todo mundo, independente de ser empresário, profissional liberal, o cidadão comum, o funcionário público, todo mundo, acho que quando eu falo vamos juntos contar a nossa história, que é o nosso lema, é uma coisa séria. Vamos todos nós contarmos as nossas histórias através desse museu tecnológico e maravilhoso. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua presença aqui. A gente fica por aqui e até a próxima.